Oiê, eu sou a Lu Panitius e neste vídeo eu vou te mostrar como eu fiz esta capa para caderneta de vacinação com bolsos internos, mas sem zíper, sem viés e sem botão plástico de pressão. Bora costurar? Eu vou te mostrar como fazer esta capa para caderneta de vacinação. Mas ela não é daquela sem graça, aquela basiquinha que não tem nenhum detalhe por fora, que por dentro é só o encaixe para colocar a caderneta de vacinação. Ela tem por fora um composê de tecidos, então ela fica super charmosa. E na parte de dentro tem bolsinhos, 2 bolsinhos menores, ideal para colocar documento, carteirinha do convênio, e um bolsinho maior para colocar um papel um pouquinho maior, receita médica, um atestado. Mas ela é super fácil de fazer e não tem duas coisas que as iniciantes odeiam, que é zíper e viés. E eu também não coloquei botão plástico de pressão, porque tem muita gente que não tem nem o alicate e nem o balancinho para colocar o botão plástico de pressão. Eu usei estes tecidos super charmosos lá do Baratão dos Tecidos e as minhas amiguinhas têm condições especiais usando o cupom PANITIOS. Bora lá ver então como que eu fiz esta capa para caderneta de vacinação. Materiais utilizados. Para a parte externa, 13 por 24 centímetros duas vezes no tecido estampado, 11 por 24 centímetros no tecido de poá e 34 por 24 centímetros na manta R2. Para o fundo dos bolsos, 34 por 24 centímetros no tecido estampado. Para as abas que formam os bolsos, 18 por 24 centímetros duas vezes no tecido de poá e 14 por 24 centímetros duas vezes no tecido de poá. Para o fecho, 10 por 3 centímetros no tecido de poá. Um botão. Passo a passo. Eu vou montar a parte externa. Coloco o tecido estampado alinhando com a borda direita da manta e também com as bordas de cima e de baixo. Vou fazer uma costura de segurança para prender. Fiz a costura de segurança. Posiciono o tecido de poá de 11 centímetros de largura, direito com direito, alinhando com as bordas do tecido estampado. Vou costurar com 0,75 centímetros de margem de costura. É importante costurar com esta margem de costura para que as medidas dos tecidos deem certo no final. Costurei. Tombo o tecido de poá para o direito. Vou fazer um pesponto sobre o tecido de poá próximo à costura. E vou fazer uma costura de segurança nas outras bordas para prender. Ficou assim o pesponto e a costura de segurança. Posiciono o outro tecido estampado, prestando atenção no alinhamento da estampa, direito com direito, alinhando com as bordas do tecido de poá. Vou costurar com 0,75 centímetros de margem de costura. De novo, é importante manter a margem de costura para que as medidas dos tecidos deem certo no final. Costurei. Tombo o tecido estampado para o direito. Vou fazer uma costura de segurança para prender. Eu vou fazer também um pesponto sobre o tecido de poá próximo à costura. Mesmo que a sobra de tecido lá embaixo esteja para o lado do tecido estampado, eu vou fazer o pesponto sobre o tecido de poá para ficar igual do outro lado. Ficou assim, o pesponto
Tá vendo como combina com outro pesponto? E a costura de segurança. Vou fazer o fecho. Dobro o tecido como se fosse viés. Primeiro dobro as pontas ao meio e depois eu dobro de novo. Vou fazer uma costura bem perto da dobra para prender. Ficou assim. Vou posicionar o fecho na parte externa. Dobro ao meio, formando um gancho. Centralizo com a metade no lado esquerdo da capa. Vou prender com alfinetes e vou fazer uma costura de segurança para prender. Fiz a costura de segurança. Eu já vou colocar o botão na frente da capa. Se você não tem muita experiência e quiser deixar isso para o final, para ter certeza do lugar do botão, fique à vontade. Dobra a capa ao meio. Coloco clips só para a capa ficar dobrada e não sair do lugar. Eu coloquei uma agulha de tricô para dar uma folguinha, porque as costuras para fechar a peça vão acabar diminuindo um pouquinho o tamanho do fecho, então eu preciso dessa folguinha. Com uma caneta fantasma eu marco a posição do botão. Coloquei o botão. Eu deixo o botão mais soltinho, sem ir apertando tanto a linha, porque assim o fecho vai encaixar melhor. Agora a parte externa tá pronta. Vou fazer as abas que prendem a caderneta de vacinação, uma do lado esquerdo e outra do lado direito. Essas abas formam uns bolsinhos também. Em todos estes tecidos das abas, eu vou marcar 2 centímetros de um dos lados maiores. Faço a marcação e dobro o tecido vincando bem. Dobro a pontinha do tecido de novo até a marcação. Eu vou fazer uma costura bem perto da ponta dobrada para prender. Vou fazer isso em todos os tecidos das abas. O meu tecido não tem sentido, não tem um posicionamento em cima, embaixo. Mas, se o seu tecido tem sentido na estampa, preste atenção no lado do tecido que você vai fazer estes acabamentos. Cada lado da aba é formado por um tecido de 18 e outro de 14 centímetros. Os tecidos vão ter que ficar acabamento com acabamento e com o sentido da estampa para o mesmo lado. Costurei. Como eu falei, cada aba é formada por uma dupla de tecido de larguras diferentes. Vou deixar o tecido mais largo com o avesso para cima. O outro tecido mais estreito eu posiciono avesso com avesso, alinhando pelas bordas dos tecidos sem acabamento. E também nas bordas de cima e de baixo. Vou fazer uma costura de segurança para prender. As abas ficaram assim, uma com abertura para cá e a outra com abertura para cá. Eu dobro o lado maior até encontrar com a borda do tecido do lado menor. Vou fazer uma costura de segurança para deixar a dobra no lugar. Na outra aba, a mesma coisa. Fiz a costura de segurança. Olha como forma um bolso e esta dobra fica como se fosse um fecho. Você pode até fazer um pequeno trespasse em vez de deixar bem alinhadinho. Assim o bolso fica ainda mais protegido. Nesta aba que vai ficar para o lado esquerdo, eu dobro ao meio para vincar o tecido. Coloquei os alfinetes para não abrir a boca do bolso. Vou fazer uma costura sobre este vinco. Assim, eu divido o bolso em duas partes. Eu fiz as duas opções e aí você pode ver qual tipo de bolso que você prefere na sua peça. Só pequeno, só grande, um de cada. Costurei. Passei a ferro para vincar bem os tecidos na abertura, para ficar bem fechadinho. E olha aqui como ficou. Na abertura, eu dou bastante retrocesso, porque quando eu for pegar alguma coisa lá dentro do bolso, vai forçar a costura. Então, ela tem que estar bem reforçada. As abas ficaram prontas.
Vou posicionar as abas sobre o fundo. Alinho os bolsos pelas laterais e também pelas bordas de cima e de baixo. As aberturas dos bolsos sempre para dentro. Vou fazer uma costura de segurança para prender as abas ao fundo. Ficou assim. Vou fechar a peça. Posiciono direito da parte externa com o direito do fundo. Preste atenção se a estampa do tecido tem sentido e eles estão para o mesmo lado. Alinho todas as bordas. Vou costurar toda a volta. Aqui embaixo eu vou deixar uns 3 dedos para usar a técnica de abertura. Aqui à frente, então eu vou deixar a abertura na parte de trás. Costurei. Aqui na abertura eu usei o ponto de maior comprimento da máquina. Costurei os cantinhos com uma costura bem reforçada para agora poder refilar bem próximo da costura. Refilo os cantinhos para não fazer volume quando virar para o direito. Vim com a sobra de costura na abertura. Descosturo. Viro para o direito. Empurro os cantinhos com algum objeto de ponta arredondada. Na abertura, os tecidos já estão vincadinhos, então é mais fácil de fazer o acabamento. Vou passar a ferro numa temperatura não muito alta para não danificar a manta e vou fazer um pesponto em toda a volta da capa. Fiz o pesponto, o que já fechou a abertura. A capa protege este importante documento e tem bolsos para deixar tudo organizado. E aí, você gostou dessa ideia, deste modelo? Clique em curtir e se você puder e quiser fazer o canal crescer, clique em valeu. Deixa nos comentários o que você imagina de capa para caderneta de vacinação, qual modelo que você gostaria de fazer ou de ter, quem sabe vira vídeo aqui para o canal. Obrigada por assistir, beijocas, e até o próximo vídeo.